Olá, viajante! Tudo bom com você? Hoje é mais um vídeo de dicas, muito importantes, principalmente para você que gosta de viajar solo, sem agência de viagens. Eu não sei se acontece o mesmo com você, mas estar em um bom hotel, você ter memórias confortáveis, de quando você estava comendo um bom café da manhã, de como você estava bem acomodado, faz parte do processo de você viajar, porque aquelas lembranças vão ficando dentro de você e vão fazendo parte das experiências, das sensações que você cria com relação ao lugar que você esteve, Então, para mim é importantíssimo, é primordial você escolher um bom hotel para ficar. E hoje eu vou te dar essas dicas básicas, de como você escolher um bom lugar para ficar, que esteja dentro das suas prioridades, das suas exigências, para uma boa acomodação. Então vem comigo para não perder essas dicas. A primeira coisa que é muito importante você estabelecer, é as suas estratégias, porque quem viaja solo não tem uma agência para estar ali dizendo o passo a passo, o roteiro todo da viagem. Então você tem que escolher isso tudo por conta própria. Então o hotel está em um lugar estratégico, que você vai gastar pouco com relação a transporte, por exemplo, e não ter aquela preocupação em chegar atrasado ou na rodoviária ou no aeroporto. Então é muito importante que esse hotel ele esteja bem localizado. Por exemplo, quando eu viajei para Minas, era uma situação importante. Por quê? Porque a gente ia viajar para cidades do interior. Então era importante que o nosso hotel estivesse próximo à rodoviária, para a gente não perder o ônibus que levaria a gente para as cidades que a gente queria conhecer. Então, estar em um local onde fica perto, onde você não vai gastar tanto com transporte e nem se atrasar é ideal. Mas também tem outras questões, Tem gente que não gosta muito de transporte para ficar indo ver os pontos turísticos, já gosta de estar lá, tendo aquela sensação mais imersiva. Então é importante você estabelecer com você mesmo essa prioridade, Eu quero estar perto disso, daquilo, porque é importante, não sei o quê, para você já colocar ali no seu filtro de lugares onde você quer estar perto. Segunda coisa, quais são as suas prioridades? O que é que você queria que tivesse no seu hotel ideal, sabe? No lugar onde você queria ter boas experiências. Por exemplo, eu nunca coloco, lá na opção de filtro, lugares que não tenha café da manhã, porque a alimentação é uma das coisas que mais a gente gasta em viagens, Inclusive mais até do que transporte. Então, você ficar pagando por todas as suas refeições nem sempre vale o custo daquele local. Então, ter um hotel que te dá o direito ao café da manhã é o básico, é o mínimo, sabe? Outra coisa que eu olho bastante, e que as pessoas comentam muito também quando vai dar uma avaliação daquele local, é o espaço, do ambiente. Se aquele hotel ele é organizado, se ele vai estar ali 24 horas com alguém disponível para estar ali te atendendo, Se o quarto é grande, se o quarto é pequeno demais, se ele tem lugar para colocar as coisas, se ele tem banheiro, Se ele oferece piscina, Tem muita gente que tem essa prioridade, mas você vai colocar, tudo isso também na ponta do lápis. Parece que não, mas a aparência, ela conta muito, muito mesmo. Eu vejo muito as avaliações no Google, que é um lugar que eu acho que eu pesquiso mais com relação a isso, porque as pessoas, elas estão ali fazendo qualquer tipo de comentário, que às vezes, quando a gente vai, por exemplo, num site de busca, nem é todo mundo que comenta, sobre as suas experiências, aquilo é mais filtrado e tudo mais. Então, no Google é um espaço mais aberto, sabe? Onde a pessoa vai lá e fala o que quer mesmo, entende? Se é ruim ou não. Então, eu sempre olho ali os comentários e as pessoas falam muito sobre a aparência do lugar, Então, conta muito. Sabe aquele lugar que tá velho, que o elevador não funciona, que só tem escada, sabe? Isso conta muito para as pessoas e conta para mim também, Na hora que eu vou escolher, eu sempre olho as fotos dos quartos, Se a cama não é velha demais, Se é uma cama box, se tá bem, sabe, ajeitadinho, tá bem confortável, Então, sim, se comodidade e aparência conta para você, então é importante que você olhe, para todas as fotos, não só que o site de busca tá te oferecendo, mas também em outros lugares, Não economize em pesquisa, porque às vezes você tá comprando ali uma coisa que parece ser um diamante e é uma pedra, sabe? Então é importante que você pesquise muito para não se decepcionar.
E uma coisa importante, né? Qual é o teu tipo de interesse nessa viagem? Porque muitos lugares, né, a gente vai e anda muito, sabe? A gente quer ver o máximo de coisas que a gente pode ver, muitos pontos turísticos. Então, às vezes, o hotel, ele só serve mesmo para você comer e dormir. A verdade é essa, né? Por exemplo, em Minas Gerais, a gente quase não teve muita experiência no hotel, porque a gente viajou muito para outros lugares. Então, a gente só voltava de noite e de manhãzinha comia e ia embora, sabe? Então, você tem que ver se aquele local, se aquele seu roteiro que você está estabelecendo para você, ele vai te dar muitas opções de você descansar e ficar curtindo o hotel, ou você vai mais bater perna por aí. Então, se você for sair mais, né, e estar menos no hotel, então por que não considerar algo mais simples, né? Um hotel que não tenha, por exemplo, áreas de lazer, que não tenha uma piscina e tudo mais. Algo mais simples, mas que seja agradável, né? Dentro dos serviços que você acha essencial ter, né? E que seja um custo menor. A pessoa vai lá e se hospeda num hotel onde a diária é R$400, R$500, que tem tudo, é um hotel maravilhoso, mas quase não tem experiência dentro do hotel, que foi o que aconteceu com a gente em Salvador, né? O hotel que a gente ficou era maravilhoso, tinha spa, tinha piscina, tinha academia e tudo mais, mas quase a gente não ficou dentro dele. Então, a gente aproveitou muito pouco a piscina. Então, é importante que você estabeleça essas prioridades. Às vezes, né, a pessoa quer ter, por exemplo, uma experiência mais calma, mais tranquila, quer estar lá para relaxar, principalmente em período de ano novo, né? Então, por que não considerar um resort ou um hotel que tem mais áreas de lazer para que você fique mais tempo dentro do hotel e não fora? Porque esse tipo de hospedagem que te dão muitas opções, né, de diversão, de entretenimento, é uma experiência que você tem que ter dentro dele, não fora, entendeu? Então, se você quer ter, né, essa experiência mais tranquila, que é só para relaxar, uma opção seria você investir realmente num hotel que seja mais caro, que tenha mais opções de entretenimento, né, de diversão, de lazer, do que você está investindo em pontos turísticos, né, em visitar locais fora ali do circuito. Então você vai ter que estabelecer essas metas. Quer um hotel só para descansar ou um hotel para você curtir? Vai dar tempo para você fazer tudo isso? Então é importante, tá? Outra coisa, né, se o preço ele está valendo para aquilo que está sendo ofertado. Eu gosto muito, já vou falar sobre isso agora, né, eu sempre olho as minhas acomodações, os meus hotéis que eu vou ficar, seja qualquer parte que seja, no Booking. E a maioria desses sites, né, de busca, eles têm um Booking como referência de hospedagem, sabe? Até 1, 2, 3 milhas, que era antes, né, antes de ficar uma coisa péssima, mas quando ele funcionava, tava lá o catálogo, mas a hospedagem era pelo Booking. Então é um site super legal da gente olhar, porque ele é bem organizado e ele é muito recomendado, né? Ele é bem importante, enfim. Então lá no Booking, né, é interessante que você coloca lá o local que você quer ficar, né? Você pode botar até a rua, próximo a tal, ou seja, todos os tipos de opções. E no filtro você pode colocar o que você deseja, né, que esteja ali na sua busca, né? Um hotel com cama de solteiro, é um hotel com cama de casal, é um hotel que tem Wi-Fi, café da manhã, piscina, estacionamento, Wi-Fi, enfim, você coloca tudo no filtro e aí ele vai aparecer aquela lista, né, para você. Tem hotéis, né, na maior parte das vezes aparecem muitos hotéis caríssimos primeiro, né, mas aí às vezes aparece uma opção que está num preço ali razoável, dentro da média, né, e você viu as fotos que estavam lá e achou legal. Mas aí, depois você vai olhar, por exemplo, no Google, que é importante você fazer isso, né? E a opinião está completamente ao contrário, sabe? Porque as pessoas, né, os hotéis, eles pagam para ter a sua propaganda lá, né? Então, é óbvio, né, que eles vão disfarçar algumas coisas, né? Ou vão omitir algumas informações. Por isso que é um site confiável, mas você tem que ter várias fontes de pesquisa antes de você se hospedar naquele local, né? Aconteceu em Salvador, quando a gente estava procurando um hotel para ficar, e aí tinha um que estava lá no Booking, que parecia ótimo, sabe? Não tinha muitas fotos. Tinha mais a foto da paisagem, da varanda, assim, que era em frente à praia, e uma praia bem famosa, né, que é Itapuã, em Salvador. E aí eu, nossa mãe, olha aqui, que maravilhoso, a vista linda, oferece café da manhã, fica em frente à praia de Itapuã, e E aí todo mundo se animou, né? Mas quando eu fui lá no Google, as avaliações, porque é importante, tá? Você colocar ali aquele hotel que você viu lá no Booking, lá no Google, sabe? E aí tem lá a parte de avaliações, você olhar os comentários, as pessoas postam até fotos. Então, quando eu fui ver, nossa senhora, foi assim uma decepção. Então as pessoas disseram que era imundo, que a rua era perigosa, e a fachada não era nada do que a gente estava pensando. Então foi uma decepção. E às vezes acontece, né? Tem
tem lugares que as pessoas são espertinhas, né? Elas vendem uma coisa e é outra com um preço bem alto. Então é importante que você venha verificar em várias partes, né? No Booking, depois no Google, depois se esse local tem Instagram, né? E mesmo no Instagram é melhor olhar também na parte, além do feed, né? Olhar também na parte de onde a pessoa é marcada, porque ali tem os hóspedes, né? Marcando o hotel, tendo fotos lá dentro, então dá para você ter aí uma noção de como é aquele local, sabe? E também pesquisar no Google Maps a rua, né? Onde está localizado, se ali não é uma rua que está perto de favela, né? Que é um lugar perigoso, que é escuro. Aconteceu comigo quando eu fui para Camusim. Na verdade, essa foi a única experiência ruim que eu tive em hotel, sabe? Porque a rua realmente ficava próximo do centro, mas era muito esquisito, muito esquisito. À noite era escuro, muito escuro, e ficava perto realmente de um lugar ruim pra caramba. Então foi a experiência ruim que eu tive com o hotel, foi essa, sabe? Então não economiza em pesquisa. E leia muito as avaliações, tanto no site de pesquisa, no Booking tem lá as avaliações das pessoas, mas também vá atrás do Google mesmo, né? Veja lá, leia tudo e veja se aquelas avaliações elas estão no nível aceitável, porque por exemplo, eu vejo muita gente falando, o quarto ele tava com alguns sinais de filtração. E aquele quarto ele não oferecia toalhas. Sabe? Então, pra mim, toalha é insignificante, sabe? Porque eu acredito que quando você vai pra um lugar que não é a sua casa, você tem que levar tudo que é seu, sabe? Toalha, escova de dente, pente, sabe? Lençol. Eu levo tudo isso numa necessaire na minha bolsa. Então, eu não quero depender nada do que não é meu, do que eu não conheço, entendeu? Então, é importante você verificar, né? Se aquelas avaliações, se aquela pessoa não é exigente demais também, né? Porque tem gente que, por exemplo, reclama se não tem um ferro de passar no quarto, se não tem um secador. Então, isso é importante para você, que tenha isso no seu quarto? Então, algumas dessas considerações é importante você fazer também dentro das avaliações. Então, veja bem, pesquisa bem e veja se aqueles comentários estão dentro da sua prioridade de acomodação, certo? E também é importante que você, depois que você está namorando muito aquele hotel, aquela pousada, você venha entrar em contato com eles. Aquela pousada, aquele hotel te oferece um telefone para contato, né? Tem um Instagram, tem o WhatsApp, porque hoje é importante demais. Quase ninguém faz ligações fixo. Muitas vezes, por exemplo, em Recife, quando a gente foi, tinha hotel que a gente achou maravilhoso no Booking, estava bem avaliado e tudo mais, mas o telefone era fixo, sabe? E a gente ficava tentando ligar e estava ocupado. Então é necessário que esse hotel tenha muitas formas da gente se comunicar com ele, né? Então o WhatsApp para mim é essencial, porque aí a gente pergunta tudo, né? Principalmente quais são os serviços que esse hotel vai ofertar para você naquela faixa de preço, porque tem que ter essa balança, né? Tá o preço, mas tá oferecendo isso. Se tem Wi-Fi, se tem estacionamento, né? Se você anda de carro, eu quase nunca ando de carro, né? Se tem Wi-Fi ali, né? Se tá ofertando o serviço XYZ. Eu tenho uma amiga que viaja comigo, né? Que ela é bem exigente. Ela é daquelas da avaliação cair para 2 se não tiver o ferro de passar. Então, assim, as dúvidas dela, eu sempre perguntava para o hotel e eles me diziam com antecedência, porque é importante você saber qual é a situação real que você está ali diante, né? Para quando você chegar realmente naquele local, não vinha se decepcionar. Então, tudo eu perguntava, vocês têm um ferro? Qual é a hora do check-in? Qual é a hora do check-out? Qual é a política de cancelamento e tudo mais? Pergunte tudo o que você precisa saber, esclareça tudo antes de chegar, porque aí você tem exata certeza do que você está pegando ali, do que você está querendo para sua hospedagem. E você não vai se decepcionar, eu tenho certeza. Enfim, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar uma curtida, comenta aí quais foram as suas experiências em hotéis, sabe? Deixa aí as suas perguntas, o seu comentário. E também não deixe de compartilhar com outras pessoas para apoiar o projeto e se inscrever no canal. Grande beijo, até a próxima, tchau!